Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje vamos dar continuidade ao que começamos ontem falando sobre Babilônia, o centro da idolatria. Que bom que você voltou para concluirmos o que começamos a estudar no vídeo de ontem. Ali discutimos um pouco sobre a idolatria ao longo da história da humanidade e também foi abordado a sua manifestação em diversas culturas e religiões. Eu lembro que ressaltamos que a idolatria é condenada pela Bíblia como uma transgressão dos princípios e mandamentos de Deus. Também enfatizamos que ela nega a singularidade e soberania de Deus, desviando assim a nossa adoração e devoção para criaturas ou objetos criados. Além disso, foi destacando que a idolatria não se limita apenas ao culto visível, mas também pode se manifestar em diferentes áreas da vida, como poder, riqueza, fama e até mesmo a própria pessoa, é que eu afirmei que a idolatria é uma armadilha perigosa, pois promete satisfação ilusória e deixa um vazio e insatisfação. E afirmei também que a luta contra a idolatria requer um redirecionamento para o verdadeiro Deus e uma reflexão crítica sobre as influências sutis da sociedade contemporânea. Citei também que a veneração de ídolos feito por mãos humanas é condenada pela Bíblia e, para isso, citamos o segundo mandamento ali de Êxodo capítulo 20. Mas também, é claro, vimos que existem diferentes interpretações e argumentos em relação a este mandamento. Alguns consideram a veneração de imagens como uma violação do segundo mandamento, como de fato é, enquanto outros defendem o seu uso como representações simbólicas auxiliares à devoção espiritual. E concluímos o vídeo de ontem percebendo que a questão da veneração de imagens é complexa e varia entre as diferentes tradições religiosas. E até aqui tudo bem, pois cada um é livre para escolher se vai seguir à risca o que ensina a palavra de Deus ou vai colocar sobre o texto bíblico a sua lente e interpretá-la à sua maneira. Só que hoje eu vou apresentar, à luz da palavra de Deus, qual é a posição bíblica sobre a idolatria e veneração de imagens. E vamos usar para isso os escritos do profeta Jeremias. Só que agora você já sabe o que eu vou pedir antes de seguirmos para o estudo. Se inscrever, habilitar o sininho, dar o joinha, comentar e compartilhar com todo mundo o vídeo que você está assistindo aqui no canal. Fazendo isso, logo vamos chegar aos 10 mil inscritos e espalhar assim a palavra de Deus para mais pessoas. Mas antes eu quero mandar um abraço muito especial para o Luiz Alcântara, a Cícera Maria, a Aparecida da Silva, para o meu amigo Antônio Bastos, também para o Edno Júnior, o Oberdan Souza, lá da cidade de Maceió, a cidade mais bonita do mundo, quiçá do universo. E para você que está chegando agora em nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aproveita, se inscreve em nosso canal, habilita as notificações, deixa o seu curtir, comente e compartilhe também em suas redes sociais. E se você deseja que eu ore por você, deixa aqui na descrição do vídeo ou nos mande um WhatsApp pelo número que aparece aqui no vídeo. E eu quero mandar um abraço aqui para a minha amiga Gilvana e dizer para você que eu estou orando por você. O problema deve ser muito sério, mas Deus está no controle. Creia e Ele vai te libertar de todos os teus problemas e anseios. Agora sim, eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. Jeremias 51, versículo 17. A profecia dos capítulos 50 e 51 do livro do profeta Jeremias previa a destruição iminente da grande cidade de Babilônia, que seria levada à ruína pelas forças combinadas dos medos e persas. E esta catástrofe foi prevista devido a uma série de fatores, sendo a idolatria um dos principais motivos para a queda da Babilônia. Esta catástrofe foi prevista devido a uma série de fatores, sendo a idolatria um dos principais motivos para a queda da Babilônia. Ao longo da história, a Babilônia, o império, era conhecido por sua riqueza, poder e grandeza.
Sua capital, Babilônia, era uma cidade imponente, cercada por muralhas maciças e famosa por seus majestosos templos e jardins suspensos. No entanto, por trás de todo o esplendor e grandiosidade, a cidade estava mergulhada em uma cultura de idolatria e pecado. Os babilônicos adoravam a multiplicidade de deuses e deusas e construíam estátuas e altares dedicados a estas divindades e ofereciam sacrifícios a elas. Eles colocavam sua confiança nestas estátuas de madeira e de pedra, acreditando que elas poderiam trazer-lhes prosperidade, segurança e vitória nas batalhas. No entanto, a adoração a estes ídolos desviava a atenção do verdadeiro Deus e levava a práticas corruptas e imorais. Jeremias, um profeta de Deus, foi chamado e enviado para advertir a Babilônia sobre a sua idolatria e o seu pecado. Ele proclamou que o Deus verdadeiro, o Senhor dos Exércitos, estava indignado com a cidade e se preparava para executar o seu juízo sobre ela. A mensagem de Jeremias era clara: a idolatria da Babilônia era uma afronta a Deus e resultaria em sua ruína. No livro de Jeremias, encontramos detalhes impressionantes sobre a maneira como Babilônia seria destruída. Jeremias enfatizou que a união de duas nações poderosas, os medos e os persas, seriam os instrumentos na mão de Deus para executar o seu plano de juízo. Essa profecia foi cumprida em 539 a.C., quando o exército combinado dos medos e persas invadiu a Babilônia e a conquistou. Jeremias descreveu a queda da Babilônia de forma dramática. Ele falou sobre o pânico que se apoderaria dos habitantes ali da cidade e do terror que tomava conta deles à medida que as forças inimigas se aproximavam. Ele descreveu a confusão e a impotência dos babilônicos diante da destruição iminente, uma vez que suas muralhas impenetráveis e os seus falsos deuses não poderiam salvá-los. O profeta também falou como a Babilônia seria saqueada e suas riquezas seriam levadas embora. Ele mencionou a devastação que cairia sobre a cidade, onde os campos seriam abandonados e as terras se tornariam inabitáveis. Jeremias previu também que a Babilônia se tornaria um deserto, um monte de ruínas, onde apenas animais selvagens encontrariam morada. Além disso, ele advertiu também sobre o fim da soberania babilônica e a humilhação dos líderes da cidade. Ele profetizou que os governantes e os sábios da Babilônia seriam envergonhados e levados à derrota, e a glória e o orgulho da Babilônia seriam assim transformados em vergonha e humilhação diante de todas as nações ao redor. A queda da Babilônia e o cumprimento das profecias de Jeremias não foram apenas consequências naturais das ações humanas, mas foi o resultado da intervenção direta do juízo de Deus. A idolatria da Babilônia foi uma afronta ao Deus verdadeiro, que não tolera que o seu povo adore outros deuses e coloque a sua confiança em ídolos feitos por mãos humanas. Deus usou os medos e persas como instrumento para executar os seus planos, demonstrando sua soberania sobre todas as nações. Essa destruição foi um exemplo claro de como Deus age na história para punir o pecado e restaurar a sua justiça. A queda da Babilônia serviu como um lembrete para todas as nações de que nenhum poder humano, riqueza ou adoração a deuses falsos podem resistir à vontade de Deus. A história da Babilônia e a sua destruição também nos ensinam lições importantes sobre os perigos da idolatria e do afastamento de Deus. A idolatria é uma tentação constante para a humanidade, pois assim tendemos a buscar segurança, significado e satisfação em coisas criadas, em vez de nos voltarmos para o nosso Criador. No entanto, como a Babilônia descobriu da maneira mais difícil, a idolatria pode estar nos levando à ruína espiritual e à perda da presença e do favor de Deus. Portanto, o cumprimento das profecias de Jeremias sobre a queda da Babilônia nos lembra da importância de honrar e adorar somente o verdadeiro Deus. A idolatria não tem lugar na vida de um povo que deseja viver em comunhão com Deus e experimentar a sua bênção e a sua proteção. Devemos aprender com os erros do passado e buscar uma relação genuína com o Criador, colocando a nossa fé e confiança nele, em vez de nos voltarmos para ídolos vazios e efêmeros. A mensagem do juízo de Deus para a Babilônia é muito dura. O profeta expressou assim a sentença de Deus para aquela nação idólatra. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos aqueles que os levaram cativos os retêm e não querem deixá-los ir embora. Mas o Redentor deles é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente defenderá a causa deles, para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Diz o Senhor, a espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os adivinhos, e eles se tornarão tolos, virá sobre os valentes dela, e ficarão apavorados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros de guerra, virá sobre os mercenários que estão no meio dela, e eles ficarão com medo, como se fossem mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela, e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso as feras do deserto com os chacais habitarão na Babilônia, também os avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração. Como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Jeremias capítulo 50, versículos 33 a 40. Deus destruiu Babilônia por conta da sua idolatria. É por este motivo que a idolatria é um dos temas centrais na Bíblia e é condenada repetidamente ao longo das Escrituras. Porque é sim uma prática que desvia a adoração devida ao único Deus verdadeiro e a direciona para ídolos feitos por mãos humanas. E este é um tema recorrente no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E nos dois, a idolatria é descrita como uma forma de rebelião contra Deus e como uma fonte de destruição espiritual. No livro do Êxodo, encontramos os 10 mandamentos, que foram dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. No segundo mandamento, Deus aborda diretamente a questão da idolatria. E ele diz, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, versículo 4 a 6. Nestes versículos, Deus proíbe expressamente a criação de imagens esculpidas e a adoração a elas. Ele se declara como o único Deus verdadeiro que não pode ser representado por uma imagem material. A idolatria, neste contexto, envolve não apenas a adoração de ídolos, mas também a criação de qualquer forma de representação visível de Deus para a adoração. Deus é zeloso e exige exclusividade em nossa adoração, não tolerando a adoração de ídolos. No Salmo 115, Davi também aborda a questão da idolatria, oferecendo uma perspectiva contundente sobre a futilidade dos ídolos. No versículo 4, o salmista declara: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Aqui há uma clara distinção entre ídolos feitos por mãos humanas e o Deus verdadeiro, que é o Criador de todas as coisas. Nos versículos seguintes 5, 6 e 7, Davi descreve os ídolos como objetos inanimados, incapazes de ver, ouvir, falar ou agir. E ele diz, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Essa descrição enfatiza a total impotência dos ídolos e a sua completa falta de poder e inteligência. Outro exemplo está no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, dos versículos 9 a 20, onde o profeta descreve vividamente a tolice de adorar ídolos e contrasta esta prática com a adoração do único Deus verdadeiro. Mas não é só no Antigo Testamento que Deus usou homens e mulheres para pregar sobre o mal da idolatria. O apóstolo Paulo também aborda a idolatria em suas epístolas, alertando os cristãos sobre os perigos de se envolverem com os ídolos e exortando-os a adorar somente a Deus. Em sua primeira carta aos Coríntios, ele foi enfático e incisivo quando fez o seguinte alerta: por isso, meus amados irmãos,
Fujam da idolatria. 1 Coríntios 10, versículo 14. E foi o mesmo apóstolo Paulo que afirmou que a idolatria é obra da carne, comparando a idolatria à imoralidade, à feitiçaria, comparando as orgias sexuais e outras obras que nascem em um coração onde Deus não é o centro da adoração. Depois leia Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 e 21. Mas por que será que Paulo compara a idolatria com pecados tão baixos e vis aos nossos olhos? Porque não existe gradação de pecado. Não existe pecadinho, pecado ou pecadão. Pecado é pecado e pronto. E segundo a palavra de Deus, idolatria e veneração de imagens é pecado. E olha que Paulo também fez questão de afirmar que imoralidade, impureza, paixões sexuais e ganância também é idolatria, para depois concluir sua afirmação alertando que é por causa destes pecados que vem a ira de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 6. Mas talvez você esteja agora se perguntando, Marcel, como é que eu posso ter a certeza de que eu não estou me tornando um falso adorador? Ou, quem sabe, em um cristão idólatra, um cristão moderninho? Bom, o primeiro passo é entender que no cerne de todas as formas de idolatria, inclusive na moderna, reside uma única essência, o ego, ou a vontade de alimentar e acariciar o ego. E sem perceber, deixamos de adorar ídolos e imagens, optando em vez disso por venerar e adorar o Deus do eu. Esse tipo de idolatria moderna é muito perigosa e adquire diversas formas. Mas antes de concluir o vídeo de hoje, eu vou citar apenas algumas formas pelas quais estamos sendo idólatras sem mesmo perceber. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que todas as coisas materiais são passageiras e efêmeras. Elas não podem preencher o vazio em nosso coração. Em vez de nos apegarmos a bens materiais e alimentar a cobiça, devemos cultivar uma mentalidade de contentamento e gratidão pelo que temos, pelo que Deus nos deu e ainda vai nos dar. Devemos lembrar que a verdadeira riqueza não está na quantidade de coisas que possuímos, mas na qualidade do nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, devemos abandonar o orgulho e o egoísmo que nos levam a buscar apenas os nossos próprios interesses. Ao invés de nos dedicarmos excessivamente ao trabalho e à busca por sucesso e reconhecimento, devemos encontrar um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida familiar. Devemos priorizar o tempo com os nossos filhos e entes queridos, nutrindo relacionamentos significativos e demonstrando amor e cuidado genuíno. A verdadeira realização não é encontrada em conquistas pessoais, mas sim em como impactamos a vida dos outros de maneira positiva, ao ponto de que eles também encontrem e se relacionem com Deus a quem amamos e servimos. Em terceiro lugar, precisamos reconhecer que a ciência e o naturalismo não são substitutos para a adoração a Deus. Embora a ciência seja uma ferramenta valiosa para entender o mundo natural, ela não pode responder às questões mais profundas da existência humana e do propósito da vida. Devemos abraçar a verdade revelada por Deus em sua palavra e confiar em sua sabedoria e autoridade. Isso não significa que devemos ignorar a importância de cuidar do meio ambiente, da apreciação das artes, ou da contemplação do belo, ou da busca por uma melhor qualidade de vida para a nossa família. Não é isso, mas devemos fazer todas estas coisas com base em um entendimento bíblico de nossa responsabilidade como administradores da criação de Deus e de que devemos a Ele a nossa adoração exclusiva. E, por fim, precisamos abandonar a mentalidade egocêntrica e buscar uma vida de amor e serviço aos outros, em vez de nos entregarmos à autoindulgência ou o autoengrandecimento. Devemos antes exercitar o autocontrole e a humildade mediante a busca pelo poder do Deus Espírito Santo. Devemos reconhecer que não somos deuses, mas seres criados por um Deus de amor, com a responsabilidade de amar a Deus de todo o nosso coração e a Ele adorar. E para isso é só responder afirmativamente ao convite feito pelo rei Davi. Ele diz: venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, o nosso Criador. Salmo 95, versículo 6. Pois certamente está chegando o dia em que castigarei a Babilônia, diz o Senhor, e todos os seus ídolos. Toda a sua terra será envergonhada e os seus mortos ficarão espalhados pelas ruas. Jeremias 51, versículo 47. Pense nisso, leia sua Bíblia, adore só a Deus e que Ele nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveite para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações,
deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.